Bismillahirrahmanirrahim. Em nome de Deus, beneficentíssimo, misericordiosíssimo. Esse mini currículo que foi lido quando eu vejo, fico envergonhado, porque na verdade isso só indica que eu sou apenas um esforçado. É isso, essa é a verdade. O propósito da palestra: espiritualidade islâmica, níveis de consciência segundo a espiritualidade islâmica. Então, para introduzir o contexto para que as senhoras e senhores, antes de mais nada, boa tarde a todos, senhoras e senhores. Compreendo isso, vamos falar desse contexto. Começa com o Islã. Aqui nós vemos que tem pessoas que não são muçulmanos e irmãos muçulmanos, então peço aos irmãos muçulmanos paciência e aos não muçulmanos que nos perdoem se a gente falar coisas. Depois, no período das perguntas, fiquem à vontade para perguntar. O Islã, para resumir, querer fazer boas obras, conforme Deus diz no nosso livro sagrado, que é o sagrado ao Corão. Crer em quê? Em Deus e nos profetas enviados por Deus, e mais alguns itens. Crer em Deus. Como é Deus? Um significa que ele é indivisível. Não se divide nem em dois, nem em três, nem em muitos. Ele é um, todo indivisível. E único. Não há ninguém como ele. Infinito. Vida sem princípio nem fim. Criador do tempo e espaço. Não limitada por tempo e espaço. Só ele conhece a sua essência. E nos profetas que ele encaminhou a partir de Adão, alayhi salam, para orientar a humanidade. Orientar em quê? Mas a gente ficará claro isso aí. Porque é suficiente para o ser humano cumprir o seu propósito? Não. Segundo o que Deus nos informa no Corão, condição necessária, fazer boas obras. E que são boas obras? É isso que diz a lei islâmica. Mas resumindo, 3 coisas. Cumprir os comandos de Deus. Segunda coisa, não afastar-se das proibições de Deus. E terceiro item, algumas coisas Deus deixou ao nosso livre-arbítrio, outras não. Aquilo vai acontecer independente de nossos esforços. Essas coisas é o destino. Então, o terceiro item, aceitar o destino. Quer dizer, o destino é aquilo que está fora do nosso alcance. Não adianta se esforçar. Deus determinou. Aceitá-lo com boa vontade. Pode se adaptar ao destino. Mas tem que respeitar o item 1 e o item 2. Um exemplo. No verão em São Paulo, nessa altura, nesse dia, o destino é passar calor. Nós podemos nos adaptar a ele, não é? Por exemplo, com ar-condicionado, como está aqui. Só que esse ar-condicionado tem que ser, como eu disse na palestra anterior, ralado. Ele tem que respeitar os comandos estabelecidos por Deus e afastar-se das proibições na sua aquisição e na sua operação e assim por diante. Por exemplo, deve ser lícito, tudo. Esse é o resumo do Islã. Espiritualidade islâmica, o que seria? O Islã é muito vasto, tem muitas ciências. Entre as ciências islâmicas podemos citar a exegese, a interpretação do Sagrado Alcorão, que na nossa religião não pode ser feita ao sabor da subjetividade das pessoas, a imaginação das pessoas, não. É a palavra de Deus, ela é interpretada primeiro a partir das palavras do profeta Muhammad, que a paz e a bênção de Deus esteja sobre ele. Depois, a partir daquilo que os companheiros que viveram com ele ouviram, os sucessores dos companheiros. É aqueles estudiosos que se dedicam a isso, mas seguem uma metodologia objetiva muito precisa, para que as pessoas não viajem muito com a sua imaginação e coloquem ali na interpretação da palavra sagrada algo que se afaste disso. Então, tem uma metodologia, que é uma ciência islâmica chamada tafsir. Tem o fiqh, que é a jurisprudência islâmica, e como aplicar os princípios éticos e morais do dia a dia na vida humana. Então, essa ciência tem pessoas que estudam e se dedicam a isso também. Outras ciências, como o Kalam, que estuda os princípios divinos, a palavra de Deus na existência. É uma forma de abordar itens da metafísica, do raciocínio, aplicado à palavra revelada. E outras ciências e artes, como o tafsir, que é a recitação do Sagrado Alcorão, seguindo aquilo que o profeta Muhammad, que a paz e a bênção de Deus esteja sobre ele, como exemplo, assim vai. Por que a gente citou esses exemplos? Porque há muita confusão no mundo ocidental, e alguns países muçulmanos também, dizendo que o sufismo não tem relação com o Islã. Isso é errado. Não há sufismo, não há espiritualidade islâmica sem o Islã. Porque o sufismo é espiritualidade islâmica. Se você tira o Islã, não é espiritualidade islâmica. Pronto. E segundo, alguns dizem entre os muçulmanos que o sufismo é uma divisão dentro do Islã. Não é divisão.
é uma ciência, é um estudo. E o que estuda? Estuda aquilo que Deus nos orientou. É a prática da religião interiormente também, porque o Islã tem um aspecto externo, por exemplo, a oração. Tem regras para fazer oração, tem movimentos que devem ser feitos, palavras que devem ser recitadas, condições de estar limpo, condução, espaço limpo, assim por diante. Mas isso é o aspecto externo, percebido pelos 5 sentidos. Mas Deus quer, Ele nos indica isso, o profeta Muhammad, que a paz ao bênção de Deus esteja sobre ele, ensinou que nós devemos olhar interiormente também. E os sábios, estudando isso, interpretaram isso assim: nossos pensamentos, nossas emoções, nosso coração, nossa alma juntos, estamos prostrados com a testa no chão, lembrando da nossa agenda, do dia a dia, dos problemas que nos aborrecem, não estamos lembrando de Deus. A oração pode ser válida? Sim, é válida. É considerada válida, mas o benefício é muito pequeno, pode ser muito maior se estivermos por inteiro. Então o sufismo se dedica a isso e se dedica à orientação de Allah no Sagrado Corão. Faça zikr. Zikr significa lembrar. É lembrar de quem? De Deus, nosso Criador. E Deus diz no versículo do Corão: lembre de Deus, quer você esteja, faça zikr, em pé, sentado ou deitado, em todas as situações. Então, estamos aqui conversando e falando. A princípio, deveríamos atingir um estado de consciência tão refinado, isso é muito difícil, há que dedicar muito tempo e esforço. E que falando, ouvindo, sentado, andando, estamos conscientes, lembrando da presença de Deus, com os nossos pensamentos, nossa atitude também. Por exemplo, estamos conscientes da presença uns dos outros aqui, então nos comportamos socialmente de uma forma adequada. Se estivermos também conscientes da presença de Deus, embora nós não o vejamos, o nosso comportamento tende a ser mais adequado, mais aderente à ética e à moralidade que Deus nos impõe. Então, essa é a ciência do sufismo, que é a que dedicar-se muito a isso, prática, metodologia, sempre baseado no quê? Naquilo que o profeta Muhammad nos ensinou, no Sagrado Corão, que identificaram e ensinaram e identificaram com as suas vidas, e aqueles que se dedicaram ao longo de todo esse século, descobriram, mapearam esse caminho de transformação interior. Então esse é o sufismo. Então o que vai ser dito sobre nível de consciência tem essas fontes, o Sagrado Corão, aquilo que foi dito, ensinado e exemplificado pelo profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja sobre ele, seus companheiros, e assim por diante, e os sábios que se dedicaram. No início do Islã, essa ciência ela fazia parte da convivência dos companheiros com o profeta. Depois de um tempo, com a expansão do Islã, foi institucionalizado em organizações, em fraternidades, que passaram a ser conhecidas como fraternidades sufis. Agora, mais ainda na parte da apresentação, a gente fala aqui representando uma ordem, que é a ordem Sufi Hazret Jebali, que a palavra sheikh, para algumas pessoas que não conhecem, causa muita confusão, etimologicamente significa ancião. E é usado no mundo oriental como um título honorífico, porque é uma cultura que respeita a experiência, respeita os idosos que viveram muito e têm uma experiência. Então, uma pessoa que tem uma liderança em alguma coisa, seja no sindicato, na área profissional, é alguma coisa já conhecida, uma vida, já uma pessoa, uma liderança respeitada, como referido como sheikh. Mas na parte religiosa é necessário ter um cuidado, para que uma pessoa que representa uma instituição religiosa receber esse título, tem duas alternativas basicamente. Uma é aquele que faz uma faculdade islâmica, para estudar fiqh, jurisprudência islâmica, se forma numa faculdade islâmica, recebe um diploma autorizando ele a ensinar aquela ciência que ele se especializou. Esse é um sheikh diplomado numa faculdade islâmica. Não é o caso dessa pessoa que vos fala. A gente não estudou, não cumpriu nenhuma faculdade islâmica. A outra alternativa é uma instituição, uma fraternidade sufi. Essa fraternidade sufi, comprovadamente autorizada a funcionar, ela designa pessoas para representar e passar o conhecimento dessa especialidade. Essa pessoa, então, recebe um diploma com esse título. Então, é nessa categoria que a gente está aqui falando, a senhora e senhores, né? A nossa fraternidade, a ordem Hazret Jebali, ela remonta, como todas as ordens sufis autênticas, ao profeta Muhammad, que a paz da bênção de Deus seja sobre ele, a sua linhagem de mestres. E a ordem Hazreti surgiu no século XIII, na Turquia, na Anatólia, e depois o ramo dessa ordem, Jebali, surgiu no século XVII, que é a ordem especificamente que a gente representa. Ela foi fundada em 1704, na Turquia, em Istambul, e foi autorizada a funcionar pelo Sheikh de Islã da época, pelo califa, que era o governante otomano, que representava o califado islâmico, e está presente até hoje, né?
É esse o contexto do conhecimento que vai ser passado, quer dizer, por essa instituição, a partir dessas fontes islâmicas. Então vamos entrar no tema propriamente dito, níveis de consciência. A palavra consciência, no nosso idioma português, tem várias acepções, basicamente separado em duas. Consciência, que é o que nós usamos no linguajar comum, a pessoa tem consciência do que faz, quer dizer, ela se adequa moralmente, ela tem algo, uma voz da consciência que diz que isso é certo, que isso é errado. Esse sentido da palavra consciência está incluído no sentido que nós vamos usar na palestra. A nossa palestra de consciência tem um sentido mais amplo, que inclui esse também. Claro, mas consciência no sentido de dar-se conta de que algo existe, externamente e internamente. Ter consciência dos seus sentimentos, dos seus pensamentos, do seu estado interior, das suas intenções. Ter consciência das pessoas ao redor, ter consciência do que acontece no mundo. A consciência nesse sentido, de ter um conhecimento, dar-se conta do que existe externo e internamente. E a consciência tem níveis de consciência. O que seria isso? É isso o motivo da palestra. Então, níveis de consciência, nós aprendemos no Islã que tudo tem níveis de hierarquia, não há igualdade. A igualdade é uma ilusão, não existe. Em todas as coisas. Os dias da semana têm o melhor dia da semana, os meses do ano têm o melhor mês do mês. As pessoas são todas diferentes, não adianta querer igualdade. Um é mais inteligente para matemática, faz conta de cabeça rapidamente, mas não consegue escrever uma redação, nem se comunica bem com as pessoas. Outro é uma pessoa muito sociável, agradável, se relaciona bem, mas não sabe fazer conta. Outro é um excelente literato, faz uma redação de uma forma maravilhosa, mas ele se aborrece com as pessoas, não quer ficar perto, não sabe fazer conta. Então essas diferenças Deus criou em tudo, nos seres humanos, na natureza. Não há duas sementes iguais. E nem todas as sementes caem em lugares exatamente iguais. Essa diferença faz parte da sabedoria divina. Para nós humanos, para reconhecermos que não somos autossuficientes, dependemos uns dos outros. Uns são os ricos, outros são pobres. Os ricos têm o dever de compartilhar aquilo que lhes é excedente com aqueles que necessitam. E os pobres não podem ser desprezados, porque certamente tem algo a mais que o rico precisa. Pode ser a sua inteligência, a sua moralidade, a sua sabedoria, o seu trabalho, a sua força física, seja o que for. E Deus distribui isso e dá a cada um o amor necessário, a vocação e o talento para cumprir o seu papel nesse grande sistema que é a humanidade. Então, é nesse sentido que é a hierarquia, e a hierarquia de nível de consciência também. Para entendermos essa hierarquia, basicamente, é a coisa muito mais ampla e mais complexa, mas basicamente o ser humano é um ser em duas grandes realidades, uma realidade material, corpórea e uma espiritual. A material corpórea é esse mundo corpóreo, nosso corpo, mas há uma alma que anima esse corpo, que é chamada no Islã de alma animal. Hayani, o que seria essa alma animal? A alma animal é que controla a vida do nosso corpo, desse sistema, desse ente material. Essa alma animal. A alma animal controla a mente, o pensamento, o corpo dos animais. Imagine o animal. É a alma animal que controla a mente do animal. Os seus sentidos, visão, audição, paladar, tato, olfato. Os seus sentimentos. Animais têm sentimentos. As suas emoções também. É a alma animal daquele animal, seja ele qual for. Pode ser um pássaro, pode ser um tigre, um peixe, pode ser um micro-organismo. Tem a sua alma nas suas diferentes potencialidades, potencial de energia. Então, uma alma animal que está ali controlando. E além disso, a sua vontade de fazer algo. O animal fugir de um predador ou buscar uma presa. Então, essa vontade vem da alma animal. E os movimentos orgânicos, estou me movimentando. O que está controlando esses movimentos da minha mão, da minha fala? É a alma animal. E aí vem mais uma coisa. Nós, seres humanos, temos uma alma animal, que é corpórea também. Mas, tem uma coisa que o ser humano tem, que os animais não têm, que é a alma humana. A alma humana desce, trazida pelos anjos, é o sopro divino, e faz a conexão com aquele corpo em formação, com a alma animal, no útero da mulher. Aí surge uma coisa maravilhosa, que é essa possibilidade do ser humano. E essa alma humana desce, ela vem do universo das almas, e é feita essa conexão. Aí nasce a pessoa, é aí que nós vemos os níveis de consciência. Então já vou entrar direto no assunto. Eu tinha planejado, mas acabei esquecendo de deixar meu cronômetro ligado aqui para não ultrapassar o tempo. Eu vou ver se eu ligo ele aqui agora. Eu não tenho a menor noção de quanto tempo ainda me resta, se alguém puder, por gentileza, me dizer.
Bom, então, seguindo, né? O primeiro nível de consciência. Nós denominamos esse nível de consciência, esse primeiro nível, de acordo com o que está, como ele é mencionado no Sagrado Corão. No Sagrado Corão, ele é mencionado como Nafs Ammara, o Nafs que ordena, Ammara, que ordena, ou a alma que ordena o quê? Ordena o mal, ordena o que é pernicioso. Mas como assim? O primeiro nível de consciência é denominado a alma que ordena o pernicioso, que ordena o mal. O que significa isso? Então vamos recordar aquela junção da alma humana com a alma animal. Esse primeiro nível de consciência é o mais baixo, é o mais grosseiro. O que acontece nesse nível? A alma humana está escravizada, subordinada à alma animal. Como é a alma animal? Nos animais, o animal é governado pelo instinto de sobrevivência, individual e da espécie. Ele caça para se alimentar e não tem dó, nem critério moral, porque Deus fez assim. Ele não tem pena da presa, ele foge do predador. E ele, na época do cio, ele procria, porque ele é instintivo, ele não tem a alma humana. É um animal, essa é a consciência dele. Mas nós temos uma alma animal, mas nesse nível mais baixo de consciência, a alma animal domina a alma humana é escravizada. Então o ser humano também tem instinto, mas os instintos no ser humano se manifestam na forma de desejos e paixões, ambições, ganância. Então o ser humano que está nesse baixo nível de consciência, ele vive a vida buscando gratificar seus desejos e paixões, sem qualquer regra moral, sem até racionalidade. Ele sai pelo mundo como um predador. As outras pessoas são presas, são meios de ele atingir os seus fins, gratificar seus desejos e suas paixões. A natureza também, para gratificar seus desejos e suas paixões. Nesse nível de consciência, a alma manifesta, o ser humano, aquela entidade ser humano, manifesta alguns traços muito deploráveis de caráter. Por exemplo, o egoísmo excessivo, só pensa em si. Os outros são objetos para a sua própria gratificação. Arrogância, os outros são inferiores, não são nada, são objetos mesmo. Da arrogância também a ganância, uma sede insaciável de ter, de poder, de tantas coisas. E, além disso, não tem solidariedade, tem um apego muito grande às coisas, a avareza, muita inveja. Se alguém tem algo que ele não tem, já fica detestando aquela pessoa e quer tomar. E tem outra coisa, a ira também. E a ira se manifesta de forma, às vezes, violenta. Começa de uma forma verbal, com insultos, com cinismo às vezes, com deboche às vezes, depreciando as outras pessoas, às vezes de forma violenta. E também ignorância. Ignorância é aquele que ignora, não quer saber da verdade. Não adianta dizer para ele, isso é um fato, foi provado, veja, ele ignora sinal à frente dos seus interesses. E a estupidez é capaz de grandes, terríveis, coisas terríveis, para conseguir o que quer, violar direitos, destruir a vida de pessoas, destruir identidades, para atingir os seus objetivos egoístas. É esse nível de funcionamento da alma, nesse nível de consciência do Nafs Ammara, que é chamado eu que induz, que provoca, que incita o que é pernicioso, o que é mal. Mas há uma saída para isso, né? Porque esse não é o destino do ser humano, esse é um estágio muito baixo. Essa pessoa pode sair, evoluir desse estágio para outros estágios mais, que é o destino do ser humano potencial, é o destino que, se a pessoa se esforça, ela pode alcançar, senão, não alcança. Então, a saída é começar a dar ouvidos para aquela vozinha muito fraca que está nessa consciência, porque a consciência está lá, mas está amortecida. Dá ouvido àquela vozinha que diz isso é certo, ajuda aquela pessoa, aí ele pensa, mas o que eu vou ganhar com isso? Nada. Um dia ele faz isso, ele ajuda alguém. Ele nem sabe por quê, mas ele sente algo diferente que não sentiu antes. É uma emoção diferente, ele não ganhou nada e a pessoa recebeu, matou a fome dela, resolveu algum problema e ele ficou contente com a alegria daquilo e acha aquilo estranho. Aí ele tem uma chance, Deus aprova isso, Deus faz assim, quando nós exercemos nosso livre-arbítrio na direção que ele aprova, ele torna a escolha nessa direção mais fácil. Quando exercemos nosso livre-arbítrio numa direção que ele reprova, ele torna a escolha nessa direção mais fácil também. Alguém talvez lembre da adolescência que a primeira vez que bebeu uma bebida alcoólica, ela não queria, tomou uma coisa horrorosa, né?
A segunda vez, numa festa, vai ser mais fácil. A terceira, mais fácil, até que a pessoa acostuma com aquilo. Mas se a pessoa rejeita, ela acaba se protegendo daquilo. Nosso organismo funciona assim, as nossas almas também. Então, essa pessoa fez uma experiência positiva, algo que é aprovado por Deus. Quer dizer, ele ajudar alguém numa situação de dificuldade, agora vai ser mais fácil na próxima oportunidade que ele tiver. E se ele vai repetindo essa experiência, ele pode ser elevado ao próximo nível de consciência aprovado, que é chamado, mencionado no Sagrado Alcorão, como Nafs Lawwama. Quer dizer, a alma, ou eu, que censura. É um nível muito importante que acontece algumas coisas diferentes. Mas vamos ver como é que seria feita a cura dessa pessoa que está nesse nível da alma animal, dominado pela alma animal, dominando a alma humana. É começar a se interessar por questões éticas e morais. Começar a entender que os interesses coletivos também afetam o indivíduo, daí talvez ele comece a se interessar por interesses e direitos coletivos também. E talvez a religião, que passa princípios éticos e morais, ou através da leitura, de ouvir dizer, assistir palestras, aquilo começa a trazer novas ideias, novas perspectivas, novas formas de avaliar a realidade. Então, nesse sentido, essa pessoa começa a querer fazer experiências e buscar outros conteúdos, mas ele sofre uma forte oposição do ego, o ego material, que é a alma animal. Isso é bobagem, isso é coisa antiga, isso é para quem é bobo, deixa para lá, seja um vencedor, supere as dificuldades, consiga o que você quer. Aí ele fica naquela dúvida e faz sua escolha. Se ele fizer as escolhas corretas, ele pode passar para o próximo nível. E essa luta interior que ele vai ter é chamada no Islã a grande jihad, que é a verdadeira jihad que faz sentido para o ser humano, que é essa luta interior, que é a alma humana libertar-se dessa tirania, dessa ditadura da alma animal. Então ele vai se permitir conhecer outros tipos de conteúdos, que são princípios e valores éticos e morais. Se for através de uma religião, nessa religião ele vai encontrar também conceitos abstratos que o ser humano tem, o animal não tem, que é a existência de Deus, dos outros mundos espirituais, dos princípios éticos e valores morais. Ele vai passar, ele tem potencial para isso, estudar, se interessar por isso, conversar com pessoas, ler e fazer as suas experiências. E nesse nível, a partir do momento, o Nafs Lawwama, o eu censurador, que adquire essas referências, que encontra o erro, começa a discernir o certo de errado. O certo é certo porque tem um valor moral, tem um princípio ético envolvido, e o errado porque afronta um princípio ético ou moral. A questão da justiça começa a fazer parte do seu operacional. O outro, o Nafs Amara, também tem noção de princípio ético e moral, mas ele usa para seu benefício. Ele se aproveita desses princípios para ganhar, ou para fugir de perigo, para enganar as pessoas. Mas nesse nível, não. Ele já sabe que existe, ele já começa a cobrar de si mesmo, por isso que ele é o censurador. Ele começa primeiro censurando assim. Ele é capaz de uma experiência que no nível anterior ele não tem, é o remorso. No nível anterior, quando tem um prejuízo, ele nunca culpa a si mesmo, ele culpa os demais. Agora, nesse nível, não, ele já consegue reconhecer, poxa, eu fiz besteira, fiz algo errado, talvez por isso tenha acontecido isso. Mas isso é muito dolorido. Então, uma patologia que surge nesse nível, ele começa a acusar os outros. Então, aquela vitória que ele não consegue dentro dele, ele vai passar a usar os princípios éticos e morais para ver o defeito dos outros. Você está vendo tal princípio, você é isso, você é aquilo, e passa a ser um acusador, um censurador do mundo, menos de si mesmo. É uma forma patológica de viver. Porque essa pessoa ainda está sob o domínio da alma animal, simplesmente aumentou o seu repertório de comportamento, o seu repertório de conceitos. Agora, para atender a alma animal, ele tem valores éticos e morais que ele aplica aos demais, menos a si mesmo. Então ainda é aquela pessoa egoísta, que agora usa critérios éticos e morais para conseguir atender seu egoísmo, ainda é arrogância, mais ainda, porque agora eles têm um conteúdo ético e moral para criticar os outros, ainda é ganancioso, ainda é violento às vezes, só que agora, quando ele ofende alguém, ele usa esses princípios éticos e morais também, muitas vezes baseando-se até em escrituras. E assim vai, debocha das pessoas, é estúpido, ignorante. Quando a realidade, o princípio vai contra o que ele quer, ele nega aquilo. E começa a negar também as instituições que estão ajudando. A sua mesquita, o seu sheik, a sua tarika, seja o que for, que ressalta um princípio que o incomoda, ele começa a dizer, esse está ultrapassado, esse não sabe o que está falando, esse é isso, aquilo,
e rejeita e sai fora. Ele tende porque essa é a grande jihad. E uma das patologias que surge nesse nível é o fanatismo. O indivíduo, ele percebe as contradições internas, mas uma mais forte ainda é a hipocrisia. Ele ama aqueles princípios, ele entende que é certo, mas ele sabe que não consegue. Então, assim, assume uma máscara pública de santidade, digamos assim. Fora ele é tudo certinho, mas a sua privacidade, escondido, ele faz muito bem aquilo que a sua alma animal, a paixão e desejo que a sua alma animal cobiça, seja o que for. E tem várias alternativas aí. Tem dinheiro, tem propriedades, tem poder, tem fama, tem sexualidade que pode ser pervertida e normais às vezes é pervertida também. Então ele vai na sua privacidade atender isso com essa hipocrisia de apresentar ao mundo alguma coisa que na realidade ele ainda não atingiu aquele estado. Então, porque ele está numa luta, mas ele vai estar brigando com isso. Outra patologia que pode surgir é a depressão. O indivíduo ele entende, caramba, eu me esforço, eu não consigo, aí ele começa a pensar muito mal, perde a esperança e fica abatido e se entrega ao desânimo. Outra ainda é a ira. Ele não consegue atender seus planos de perfeição que ele busca e começa a ficar raivoso, nervoso, expressa isso externamente. Mas tudo isso pode ser superado com acompanhamento, com esforço, dedicação, por isso grande jihad. Seguindo a orientação de uma instituição religiosa, das suas leituras, esforçando-se por praticar e principalmente com o apoio de Deus. Por isso a oração é tão importante. Nós precisamos de energia espiritual para superar essa dificuldade. É conectar-se com Deus, pedir nas suas orações, pedir essa ajuda, que quando Ele nos diz, quando a pessoa pede, Ele atende. Então, essa grande jihad é vencida por esforço e por ajuda divina que nós precisamos pedir. E Ele olha os nossos corações e vai facilitando as coisas. Aí, se a pessoa for bem sucedida, ela pode passar para o próximo nível de consciência, porque ela entra então em um estado de purificação. Ela não é pura ainda, ela ainda é dominada pela alma animal, mas algumas coisas erradas que ela fazia não faz mais. Algumas coisas certas que ela nunca fez, agora ela faz, sem querer recompensa, porque ela acha que aquilo é o certo. Então, a partir daí, ela se torna mais caridosa, um pouco mais ético nas suas relações. Isso vale em todas as profissões. Nós temos pessoas nesse nível, por exemplo, nos escritórios, que é aquele que faz uma coisa errada para passar a receber uma promoção, escolhe sabotando o trabalho de outro. Temos isso no comércio, é o indivíduo que rouba no peso e dá troco errado. Temos isso nas indústrias, é o indivíduo que falseia um produto para ter um lucro maior. Temos isso nas religiões, aquele religioso, aquele devoto, aquele líder religioso que faz bobagem, engana as pessoas para conseguir um status, uma posição melhor na sua religião. Temos isso no mundo da política também, que usa princípios éticos e morais como bandeira, coisas que muitas vezes eles nem acreditam, aí já está no nível anterior, que seria o nafs amara, o eu que induz ao mal, mas pode estar nesse nível também, a pessoa está lutando ainda, mas vai contemporizando com as coisas. Essa pessoa se esforçar em Deus, aceitar, ela pode passar para o próximo nível, que é o eu inspirado, nafs mulhima. Aí a pessoa começa a ter experiências mais frequentes que ela não tinha antes, que é inspiração. Ela começa, isso é uma faculdade acessível ao ser humano, ela começa a ter intuição de que algumas coisas são certas, outras são erradas, que Deus menciona isso no Sagrado Corão, que Ele inspirou na alma aquilo que é o sentido, o conceito da corrupção, daquilo que é a retidão. Ele menciona a palavra taqwa, isso. Essa palavra taqwa tem o sentido de retidão, temência a Deus, respeito reverencial a Deus, tem vários sentidos, em que a pessoa tem consciência da presença divina, mas não é uma consciência passiva, é uma consciência que mexe com ela sabe que ela tem que ter um respeito, ela sente a necessidade desse respeito e um temor, que se fizer algo errado, essa pessoa pode sair da graça divina. Então, esse sentido, aí associa-se um pouco, a consciência moral da pessoa começa a ficar um pouco mais aguçada, a partir das inspirações que ela tem, dentro daquilo das suas escolhas do dia a dia, que tudo aquilo que ela leu, estudou e ouviu, ela sente, isso aqui não está muito certo, ela procura se informar, ou mesmo entre as coisas lícitas, ela começa a ter inspiração daquilo que é mais objetivo. Aí surge um outro perigo nessa pessoa, ela já se torna um pouco diferente. Então, nesse sentido, ela percebe que já tem alguma qualidade que as outras pessoas não têm, que é essa facilidade de perceber as coisas, de sentir as coisas com mais profundidade. Então,
mas ela ainda está sujeita ainda à tirania da alma animal, em menor instância, mas ela ainda é atraída por aquilo que a alma animal lhe incita e estimula, que é o ganho, e cada um tem a sua paixão, o seu desejo, isso é da vida pessoal de cada um, e aquilo que a pessoa é mais atraída, vai passar agora, nesse contexto, ela ter uma função a mais. Então, nesse nível, é dito que é um nível muito perigoso, em que a aderência da pessoa às regras éticas e morais impostas por Deus deve ser o maior, o mais relevante possível, o mais esforçado. E ter um apoio de uma entidade espiritual, de uma liderança religiosa, da sua confiança, que já tenha passado por aquilo, é capaz de dizer, o caminho é esse, o caminho é aquele, de uma instituição, de uma fraternidade, é muito importante. Porque senão a pessoa pode se perder. O que acontece com a pessoa nesse nível? Ela começa a se achar, muitas vezes, autossuficiente, não precisa de mais ninguém, não precisa seguir nenhuma liderança religiosa, ela vai fundar a sua própria religião, seu próprio grupo de estudos vai ser o líder e criar uma nova realidade espiritual, ela vai fazer o seu próprio caminho, vai pegar o que tem de bom em cada religião e fazer a sua religião, vai ser um espiritualista porque essa pessoa já é diferente das demais, ela já tem um certo carisma, e esse carisma torna diferente, ela quando fala, ela impressiona, porque ela tem muito esforço, muita história de vida, ela se dedicou e alcançou algumas coisas, só que ela ainda está sujeita às paixões do ego, da alma animal. Então esse novo conteúdo passa a ser um bloqueio para a sua ascensão espiritual. O remédio para isso, na verdade, é o remédio para todos os níveis, o remédio contra a arrogância. A arrogância, ela é sentir-se melhor que os outros. E no Sagrado Corão, Deus fala da nossa origem e do nosso destino. A nossa origem de duas gotículas, que a gente despreza até, se juntar e formar um ser humano. O nosso destino final é o pó. Essa é a nossa realidade. E tudo aquilo que nós acumulamos e fazemos nessa vida só vai restar as nossas ações, boas ou más. Então isso é um convite à humildade, né? E saber que muitas vezes nós vemos nessa época atual, né, um micro-organismo invisível está causando tanto estrago na humanidade inteira. Isso é uma lição de humildade também, que a gente pode olhar para esse ponto de vista. Então a arrogância é um dos pecados que escamba na ira também. Uma pessoa arrogante, ela se sente no direito de agredir as outras pessoas, seja verbalmente, seja fisicamente, porque elas consideram ser inferior. E o remédio para a ira tem várias possibilidades nisso aí. A cura da arrogância já diminui a manifestação de ira. E se a pessoa ainda sente disso, tem alguns conselhos do profeta Muhammad, que a paz da Deus seja com ele, que no acesso de ira, mude sua posição. Se você está em pé, senta. Se está sentado, deita. Faça uma ablução com água fria. Faça uma oração, peça ajuda a Deus. Mas não dê vazão lembre disso, que aí aquele erros que você cometeria no momento de ira pode ser interrompido. A programação que você estava envolvido para expressar aquilo, ela é cortada. Quando você retoma já no outro estado, você já não dá mais continuidade a isso. Então, se a pessoa supera esse nível de consciência que ele está ainda sujeito, ele pode ser levado por Deus, que está acompanhando todas as escolhas da pessoa. Então, reparem que a chave são as nossas escolhas, o nosso mundo interno. Por isso a importância de ter consciência dos nossos estados e principalmente das nossas intenções, das nossas motivações quando fazemos algo. E nos esforçarmos para fazer um pouco melhor, que tenha aprovação, que tenha adequação com valores éticos e morais. Se a pessoa consegue isso, ela pode passar para o quarto estágio, que aí ela é verdadeiramente um ser humano. No Sagrado Corão, esse estágio é mencionado como Nafs Mutmaina, o eu tranquilo. Esse indivíduo é verdadeiramente humano. Por quê? Porque nesse nível de consciência, que é o quarto nível de consciência, a alma humana agora assumiu a liderança. Ela não destrói a alma animal, porque a alma animal é necessária para a nossa vida nesse mundo. Mas agora a alma animal está a serviço da alma humana, que é o intelecto, que é a racionalidade, que é capaz de compreender princípios éticos e morais, que é capaz de compreender a Deus, de crer verdadeiramente em Deus, com mais profundidade. Nos outros níveis é possível crer em Deus também, mas nesse nível, de uma forma mais ligada a uma conexão maior com Deus. E ela ganha esse estado de tranquilidade interior. O que significa? Ela passa a aceitar os transtornos da vida com segurança. Não que ela não tenha emoções negativas, como
raiva, às vezes tristeza, ela passa porque é um ser humano ainda, mas aquilo não a desequilibra. Ela supera isso com tranquilidade, sem naufragar. É como um barco que navega em águas tumultuosas, né, como são as nossas dia a dia, tem altos e baixos, mas com tranquilidade. E ela é considerada nesse nível uma pessoa que não erra mais, ou melhor, que não peca mais. Dificilmente ela peca, porque ela recebe ajuda divina. Se o contexto cria uma situação em que ela cederia a um desejo da alma animal, aquilo muda e nada acontece. Ela pode errar, um erro de avaliação, mas não um erro intencional para violar direito, para violar princípios éticos e morais. Então, nesse nível, a alma é verdadeiramente um muçulmano na nossa interpretação, e verdadeiramente um ser humano. Nos níveis anteriores, principalmente no primeiro nível, que é o mais grosseiro, do nafs amara, do eu que induz ao mal, é considerado um animal em forma humana, a mentalidade, a forma de consciência. Agora, a partir daí, essa grande jornada para assumir plenamente a humanidade, o potencial do ser humano. E mais 3 níveis vêm acima, mas nesses níveis são mencionados no Sagrado Corão como nafs, oradia e mardia. Oradia, que é o 5º nível. E aí a alma é conduzida por Deus. Os esforços são pré-requisito para chegar nesses níveis, mas não são suficientes mais, como foram até agora até o 4º nível. No 4º nível, o esforço da pessoa, Deus permite que ela vá avançando, mas a partir desse nível já começa a acontecer com mais frequência fenômenos maravilhosos, que são denominados de Islam karama, que são atos de generosidade. Nesse 5º nível, esse ato de generosidade de Deus, quer dizer, fenômenos extraordinários, inexplicáveis, supernatural, acontece através dessas pessoas, é o que no Brasil nós chamamos de milagres, né? E às vezes essa pessoa nem se dá conta disso, do que aconteceu, mas ela passa a ser usada por Deus, porque ela já tem um nível de pureza, já é verdadeiramente um ser humano, e Deus começa a atender com mais frequência as orações dessas pessoas. Só que elas não pedem nada para elas não têm mais esse tipo de ambição. O que elas pedem é para os outros, para beneficiar a humanidade, para beneficiar pessoas necessitadas. Nesse nível de consciência, ela se sente satisfeita. Ela consegue enxergar tudo no universo, mesmo os fenômenos mais terríveis, como pertencendo a uma ordem cósmica, que por trás de tudo isso está Deus e a justiça divina. Por isso que ela é satisfeita. Ela não fica presa a um evento particular fora do seu contexto. E o contexto que ela enxerga é muito maior. E por enxergar se Deus permitir que ela tenha essa consciência mais ampla, ela está sempre satisfeita. E na sua jornada, Deus pode levá-la ao 6º nível de consciência, que seria o nafs mardia, em que Deus passa a estar satisfeito com ela também. Deus satisfeito com ela, então o nível é mais avançado ainda. E o próximo nível seria o nafs safia, o eu puro, que é o nível dos profetas. Todos os profetas estavam nesse nível, a pureza total. Eles retornam para ajudar a humanidade e para servir a Deus, ajudando a humanidade a encontrar essas referências, apoiá-los, instruí-los, deixar uma metodologia de desenvolvimento espiritual para que o ser humano consiga cumprir a sua função na existência, navegando por esses níveis de consciência. A gente gostaria de dar um exemplo, né, que não só os profetas podem chegar a esse 7º nível de consciência, pessoas que não são profetas, não chegam ao nível deles, nunca, né, mas podem atingir um nível elevado de pureza, e podem acontecer milagres para essas pessoas. Eu gostaria de trazer como exemplo uma passagem da vida do 2º califa do Islã, Hazrat Umar, que foi o 2º sucessor do profeta Muhammad. A vida do profeta Muhammad, que a paz e a bênção de Deus esteja sobre ele, tiveram muitos eventos extraordinários, muitos. A literatura é muito vasta sobre isso. Mas a gente gostaria de citar uma pessoa que não é um profeta, que foi um governante, foi um sucessor do profeta. Em certa ocasião ele estava na cidade de Medina fazendo um sermão. E nessa época os muçulmanos já dominavam a Arábia, a Península Arábica, e havia sofrido um ataque dos persas, que era um império politeísta, adorador do fogo, e muito cruel, baseado a sua economia na escravatura, invadiram as terras dos muçulmanos. Para defender-se, os muçulmanos combateram e estavam no território persa lutando. E havia um general muçulmano chamado Sariá, que estava comandando o exército muçulmano, que estava entrando num desfiladeiro. De repente, olha,
a milhares de quilômetros de distância, em Medina, numa época que não havia internet, nem telefone, nem satélite. No meio de um grupo de pessoas em que ele fazia um sermão, Hazrat Umar começou a gritar: Sária, que é esse general, corra para as montanhas, dê a volta. E lá, na Pérsia, Sária viu Hazrat Umar acenando e dizendo para ele. E ele obedeceu, e deu a volta e surpreendeu os persas, e foi uma vitória islâmica. Esse é o que nós chamamos de missão de Karama, um evento extraordinário. Porque não fazia parte dos planos divinos. Deus dá um livre-arbítrio para as pessoas. E Deus usa os anjos para cumprir as suas funções. E às vezes as pessoas extrapolam, nós humanos. Mas tem os limites que Deus deixa a gente navegar. Então ele usa anjos e usa essas pessoas desses níveis elevados de consciência para servi-lo. Então ele permitiu, deu essa atribuição a Hazrat Umar, que ele não estava querendo isso, não pediu isso, mas o seu coração estava conectado com o seu general, uma sensibilidade adicional da mente, coração que nós temos, e o seu coração ligado a ele sentiu aquele perigo, viu a situação e deu uma orientação, e o seu general ligado a ele viu também, e foi uma vitória islâmica. Então, apenas com um exemplo das possibilidades humanas que são muito elevadas, nós, pessoas comuns, nunca chegaremos ao nível do profeta, dos profetas, e o último profeta, como é dito no Sagrado Corão, é o profeta Muhammad. É o profeta que encerra o ciclo das profecias, depois dele não vem nenhum outro livro sagrado. Ele é mencionado no Sagrado Corão como Hatam Nabi, quer dizer, o último profeta. Os profetas, entre os profetas tem alguns que são mensageiros. O profeta Muhammad, além de ser um Nabi, ele também foi um mensageiro. Mensageiro que traz um livro sagrado, como foi o profeta Abraão, alayhi salam, o profeta Moisés, que trouxe a Torá, o profeta Davi, que trouxe os Salmos, o profeta Jesus, que trouxe os Evangelhos. Eles são mensageiros. Para ser um mensageiro, tem que ser um Nabi. E quando Deus diz no Alcorão, ele é o último Nabi, Hatam Nabi, significa que não virá outro, nem mensageiro e nem profeta. Profetas são aqueles que validam escrituras sagradas do profeta anterior. Com ele encerra-se o ciclo da profecia. Ele complementa as lacunas das outras revelações e os erros que os humanos introduziram. Então seria essa a nossa apresentação dos conceitos relativos a níveis de consciência. Agora a gente tem um tempinho para perguntas, né? São 10 minutos, né? Eu gostaria que os senhores esclarecessem as dúvidas que ficaram. Ninguém tem dúvida, eu quis passar muito conteúdo, falei muito rápido, me perdoe. Então, com mais devagar eu passo. Ah, pois não? Esse nível que a pessoa chega num... O senhor falou que a pessoa pode chegar num nível que ela não peca, né? Como é que seria essa pessoa que não peca, mas ela continua errando, né? Então, é uma pessoa, ela sente-se na presença de Deus. Então, ela sente o dever de respeitar os limites éticos e morais, aquilo. Esforçar-se para fazer o que Deus ordena, não fazer o que proíbe, e aquilo que está fora de seu alcance ele aceita com tranquilidade, porque confia na justiça divina. Mas nós somos humanos, nós erramos. Erramos em cálculo, fazemos conta errada às vezes. Ao avaliar alternativas, escolhemos uma errada. E podemos errar na jurisprudência islâmica também. A gente vai, pergunta para um sheik, pergunta para outro, ou lê o Corão, pode ser um sheik, que acontece isso com ele. Ele interpreta errado uma passagem e comete um erro, não foi intencional. Mas aquele erro, na verdade, acaba não sendo penalizado, porque na religião islâmica tem o seguinte conceito: você peca quando você é consciente do que faz. Um exemplo prático disso, nós temos o jejum no Islã. No jejum, você não pode alimentar-se de certas horas do dia. A pessoa fez a promessa de jejuar naquele dia. Aí no dia a dia ela está estressada, pega uma balinha e põe na boca. E engoliu um pouco. Só que ele não lembrou. Então ele não perdeu o jejum. O jejum ainda é válido. Mas aí nasceu outra situação. Ele pôs a balinha na boca. Lembrou. Estou jejuando. Ele põe a balinha para fora, porque agora ele está consciente. Veja que na religião islâmica a questão da consciência e da intenção é fundamental. Ele pôs a bala para fora, o jejum é válido. Agora ele pôs a balinha na boca. Estou jejuando. Mas essa balinha está tão boa. Uma balinha faz diferença. Engoliu a bala. Perdeu aquele dia de jejum.
vai ter que compensar isso aí e tem uma regra muito precisa dessa compensação. Então, nesse nível de consciência, a pessoa erra, mas sem intenção, não quer violar direito, não quer uma vantagem devida, ele errou. Então, isso não é considerado um pecado. Claro? Mais alguma pergunta? Já que não tem pergunta, a gente gostaria de passar um conceito rapidamente, se tem tempo. Pela minha conta aqui, tem 5 minutos ainda, está certo? Se fala muito em amor, né? O amor tem relação com níveis de consciência também. Então, vamos falar um pouco sobre que alguns mestres na espiritualidade islâmica categorizam o amor em 4 níveis. O primeiro nível de amor, digamos assim, funciona no seguinte princípio: o que é bom para mim está bom. Eu fico com você enquanto você estiver atendendo o que eu preciso. Você não atende mais o que eu preciso, cada um segue seu caminho. Somos livres, você é livre também para fazer o que você quiser. E se baseia na ideia da liberdade. Mas a ideia é essa: você é para me satisfazer. E se você achar que eu te satisfaço, sorte sua. Esse é o princípio, por exemplo, no comércio, né? O comércio, a pessoa quer comprar um sapato, ele tem dinheiro. O vendedor, ele quer vender o sapato, que é o lucro dele. O que atrai eles ali na relação comercial? É isso. Eu quero o sapato, você quer o dinheiro. Eu te dou o dinheiro que você quer, você me dá o sapato, depois cada um segue seu caminho. Não tem amizade, não tem nada. Poderia ter, mas essa é a relação comercial. Então, nesse nível mais básico de amor, é assim que funciona. A pessoa que está naquele primeiro nível de consciência, que é o Nafs Samadhi, dominado pelo... ele se relaciona amorosamente com o mundo dessa forma, ele é um predador. Um segundo nível de amor, segundo esses mestres da espiritualidade islâmica, seria um nível em que já há uma reciprocidade. Olha, eu preciso de você, mas eu reconheço que você tem algo que você precisa também. E eu, por estimar você, valorizar você, eu te faço isso por você. Mas eu espero que você faça aquilo que eu preciso também. Então, há uma troca aí amorosa. A pessoa, ela quer ser atendida naquilo que ela tem necessidade, amorosa. Mas ela não despreza a contraparte. A contraparte tem direito, ela reconhece direito, tem necessidades. Então, ela espontaneamente faz. Ela se sente no dever de fazer. Então, isso é o que há no casamento entre o marido e a esposa. E quando o casamento funciona assim, ambos cuidam um do outro, aí o casamento vai longe. O problema começa quando um quer ser cuidado e não liga muito para o outro. Então, na minha tarika, um dos meus guias lá, me ensinou assim: tem a briga abençoada do casal e tem a briga que Deus reprova. Então ele disse: a briga que Deus reprova é assim: o homem está muito cansado e a mulher quer ir no cinema. Ele chega em casa, a mulher: eu quero ir no cinema, mas estou cansado. Os dois brigam e não vai no cinema, e aquela confusão toda. Essa é a briga que Deus reprova. A briga que Deus aprova: o homem está muito cansado, mas ele sabe que a esposa nunca faz tempo que não sai, ela precisa ir no cinema para relaxar. E ela está morrendo de vontade de ir no cinema, e o marido está cansado, ela sabe, coitado, trabalhou tanto. Então ele chega: vamos para o cinema. Você desse jeito? Não vamos ficar em casa. Não, mas você precisa ir no cinema? Não, mas você não. Aí eles começam a discutir, porque ele quer atendê-la e ela quer atendê-lo. Então eles estão pensando no outro. Nesse nível de consciência já existe, nesse nível de amor, já é possível para o segundo nível de consciência, que é o Nafs Lawama, que já tem princípios éticos e morais, ele reconhece o direito do outro, no eu inspirado, e certamente é o nível que funciona no eu tranquilo, que está preocupando mais em servir o outro do que ser servido, porque ele entende que servir o outro, ele cumpre a sua função com o ser humano. Deus nos deu muitas atribuições, virtudes, valores materiais, espirituais, morais, intelectuais, para que a gente ocupe um espaço na humanidade servindo. E certamente não precisa se preocupar, a gente vai ser servido por outras pessoas também, diferente do eu animal ali, do Nafs Samadhi, que só quer ser servido. E o terceiro nível de amor é um nível que é mais emblemático nas mães, porque nesse segundo nível a pessoa ainda quer, precisa daquilo para a sua estabilidade, da retribuição. Terceiro nível, a pessoa não quer retribuição nenhuma, ela só está voltada integralmente para o outro. É o amor incondicional que a mãe tem pelo filho, geralmente mais até do que o pai. O bebê de noite começa a chorar e faz suas sujeiras de bebê, a mãe, toda preocupada, sem se importar com o seu desconforto, vai lá cuidar dele.
E vai assim a vida inteira. Ele fica adulto, fica idoso, e a mãe viva ainda está querendo cuidar, e ela só quer o bem-estar daquela. Esse, idealmente, é o amor de mãe, que é o emblema para o amor, mas não só de mãe. É um amor, digamos assim, incondicional. O amor que está mais voltado para servir ao outro. E o quarto nível de consciência, diz esses mestres, é o nível em que esse outro é Deus. Não porque Deus precise de nós, mas pelo reconhecimento, pela gratidão da maravilha da vida, da maravilha de termos uma alma humana que desceu para esse mundo corpóreo, com tantas coisas, tantas, ainda mais nesse nosso planeta, tanta variedade de vida, de circunstâncias, de pessoas, de possibilidades, e essa maravilha exercermos as funções da alma humana. Isso é uma coisa maravilhosa. E esse sentimento de gratidão faz brotar nessas pessoas, nesses níveis elevados de consciência, do quarto para cima, um amor muito intenso por Deus. E uma dedicação, porque passa a ter um outro nível de relação com a realidade. Então é isso. Muito obrigado pela atenção, senhora. Opa, pois não? Pois não? Primeiramente, eu estou, assim, presenteado pelas suas palavras, pelo grau de informação que trazem as suas palavras, a sua palestra. Agora, eu tenho alguma coisa que me perturba internamente. Pois não? Como entender a pessoa que exerce o seu livre-arbítrio e não crê em Deus, num gestor, num mentor, num maestro, num criador. Como é que você enxerga isso dentro do teu conhecimento? Então,